Quero hoje de manhã pensar com você, a partir de um texto do Antigo Testamento, Êxodo capítulo 3. Nós vamos ler duas partes, a partir do versículo 1. Quero que você acompanhe comigo, Êxodo 3, a partir do versículo 1. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, ele conduziu o rebanho para a extremidade oeste do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. O anjo do Eterno apareceu a ele nas chamas que saíam no meio de um arbusto. Embora estivesse em chamas, o arbusto não se queimava. Moisés pensou: o que está havendo aqui? Isso é inacreditável. Por que o arbusto não é consumido pelo fogo? O Eterno viu que ele havia parado para observar o fenômeno e o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés. Ele respondeu: sim, estou aqui. E Deus disse: não se aproxime mais. Tire as sandálias dos pés. Você está pisando em solo sagrado. Vou agora para o versículo 9. O pedido de socorro dos israelitas chegou até mim, e eu mesmo tenho visto o tratamento cruel que eles recebem dos egípcios. Está na hora de você voltar. Estou enviando você ao faraó para tirar o meu povo do Egito, o povo de Israel. Moisés retrucou: mas por que eu? O que te faz pensar que posso enfrentar o faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Moisés disse a Deus: suponha que eu vá ao povo de Israel e diga: o Deus de seus pais me enviou a vocês, e eles me perguntem: qual é o nome dele? O que devo dizer? Deus disse a Moisés: eu sou quem sou. Diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Até aí. Com o passar do tempo, a gente aprende que a gente não tem muito tempo para perder. Conforme os dias vão passando, a gente vai dando conta de que a gente não pode fazer com que a vida simplesmente siga, porque de fato ela segue e escorre por entre os nossos dedos, e a gente acaba perdendo muitas oportunidades na vida. O passar do tempo, ele nos revela de que nós não podemos perder tempo. Nós precisamos sim aprender a usar todos os momentos da nossa vida para crescimento, para introspecção, para a gente conseguir se olhar e para a gente conseguir se reinventar, para a gente seguir em frente. Por isso que nós temos a responsabilidade, nesse momento em que estamos vivendo, de fazer coisas boas, de fazer com que esse período tão inacreditável que nós estamos enfrentando, de uma pandemia, ele entre para a nossa história como um tempo diferente, um tempo de reavaliação e não um tempo de aprisionamento. É um tempo de incertezas, é verdade. É um tempo de grandes dúvidas, é verdade. É um tempo que gera medo, também. Mas nós podemos, sem negar a ansiedade, a dúvida e o medo, lidar com outras dimensões da vida. A gente não precisa negar uma coisa para lidar com a outra. Eu posso sim admitir que eu tenho medo, e mesmo assim, mesmo diante do medo, eu posso conseguir me olhar, eu posso conseguir crescer, eu posso ao menos tentar. É muito bom quando a gente consegue fazer esse exercício de aproveitar a diminuição do ritmo do lado de fora, das coisas externas, e usar esse tempo para lidar com a velocidade aqui de dentro. Porque as coisas do lado de fora diminuíram o ritmo, mas e do lado de dentro, você diminuiu? Você conseguiu já também abaixar um pouco a velocidade dos teus pensamentos, a velocidade com que as coisas estão aí dentro? Ou você continua nessa loucura, sem falta de tempo e com as mesmas frases de sempre, talvez com as mesmas desculpas de sempre? Não, a gente precisa aproveitar que os barulhos, os ruídos do lado de fora estão mais baixos, para a gente ter tempo para lidar com os ruídos do lado de dentro.
porque essa é uma das nossas grandes desculpas. A gente se esconde muito nisso. Não temos tempo porque a vida é muito corrida. Então, ela está um pouco mais tranquila. Não, é muita coisa para eu lidar, são muitos barulhos para eu lidar. Então, os barulhos diminuíram. As coisas do lado de fora estão mais tranquilas, mais lentas. Os barulhos estão menores e as coisas aqui dentro, porque essas aqui de dentro, essas sim eu preciso assumir como responsabilidade minha. Eu, Vili, não tenho como resolver o problema da pandemia. Eu não tenho como criar uma vacina, não é minha praia. Mas eu tenho sim a responsabilidade de lidar com as coisas aqui de dentro. De criar vacinas para lidar com as coisas do meu mundo, para lidar com as coisas da minha vida aqui dentro. Nós lemos um texto que ele tem um momento de desafio, ele tem um momento de introspecção e um momento de desafio. Deus aparece para Moisés, ele se manifesta através de uma sarça ardente, de um pequeno arbusto que começa a pegar fogo. E a partir dali, Deus inicia com Moisés um diálogo, uma conversa muito interessante, que traz desdobramentos não só para Moisés, mas para todo um povo. Mas tudo começa com uma sensibilidade. Então eu pergunto para você, como que você sente a presença de Deus na tua vida? O que significa a presença de Deus para você? Ou o que você eleva ou elege ao status de presença de Deus, uma experiência com Deus? Essa é uma pergunta que eu faço com a intenção de gerar uma reflexão dentro de você, porque talvez você precise repensar a tua espiritualidade e entender que presença de Deus não é necessariamente ou somente aquilo que sempre foi dito, que sempre foi ensinado. Existem outros meios, existem outros caminhos. Ao contrário da ideia vigente, que Deus está sempre nos grandes movimentos, nos grandes barulhos, nos grandes círculos, nos grandes congressos, nas grandes manifestações. Nós temos na Bíblia alguns relatos de que Deus não precisa de grandes estruturas, de grandes barulhos, de grandes ações para revelar quem Ele é, para desafiar pessoas e para colocar pessoas num novo rumo de vida. Nós estamos diante de uma cena que deixa isso bem claro. Que Deus, Ele faz grandes coisas, mas Ele não precisa e não está preso a elas, porque Ele é vento e sopra onde quer e como quer. E é muito interessante olhar para a cena desse arbusto pegando fogo, mas muito interessante olhar a postura de Moisés. Porque é ele que sente. A percepção é dele. Quero chamar a sua atenção para você ficar mais impressionado com Moisés no momento. Muito mais do que com a sarça ardente, com uma árvore pegando fogo e ela não se consome. Moisés não se encanta com aquilo. Talvez as explicações científicas possíveis da combustão espontânea do deserto poderia explicar. Então aquilo para ele deveria ser algo talvez mais comum até de ver arbusto pegando fogo, mas aquele ali para ele está diferente. Aquele ali o encanta. Aquele ali mexe com ele. Moisés consegue, através de uma sintonia fina no próprio coração, lidar com o fato seguinte: existe algo diferente aqui. Tem algo nesse deserto, tem algo nessa cena que está além. É Moisés que percebe isso. E é tão importante a gente conseguir entender que, por vezes na nossa vida, a gente lida com algumas situações, mas que existe algo maior nelas. Ou existe algo encantador por detrás delas. Cenas do nosso dia a dia que passam desapercebidas, porque o nosso coração está focado em outras coisas e buscando outras coisas e buscando outras respostas. Moisés percebe que naquela cena tão corriqueira existe alguma coisa diferente. Ele percebe que existe algo para além do fogo. É algo para além de um arbusto pegando fogo. Ele não se encanta com o fogo. Ele se encanta com algo imperceptível que está para além da chama. Moisés se encanta com aquilo que sustenta o fogo. Moisés se encanta com aquilo que pode fazer com que a vida fique diferente. Ele percebe que existe algo para além daquela cena. E veja que ele não está num ritual especial, ele não está num culto, ele não está numa igreja,
ele está num retiro espiritual buscando respostas para a vida, ele não está buscando alguma coisa, ele está no deserto. Inclusive com um histórico recente bastante complicado, de um crime que ele mesmo cometeu, ou seja, ele está com o seu mundo interno completamente bagunçado. E ele tem então uma experiência com Deus. E isso vem um recado para mim e para você que sim, é possível transformarmos o nosso dia a dia em algo sagrado. Sim, é possível ter uma experiência com Deus no meio de uma pandemia dentro da sua casa esse tempo todo. Porque a questão não é o que acontece, a questão não é o que eu estou vendo, a questão é a sensibilidade do meu coração para sentir aquilo que eu não posso ver. E geralmente são coisas bastante simples, da nossa possibilidade, são cenas lindas do nosso dia a dia que passam desapercebidas porque nós consideramos e tratamos algumas coisas de uma maneira extremamente trivial. Tem pouca gente talvez saindo para trabalhar, tem muita gente trabalhando em casa. Mas o desafio é quando você puder voltar a sair de casa, e eu espero que esse dia chegue logo, é importante a gente conseguir ver a presença de Deus na rua, na correria do dia a dia, ou na conversa com teu filho ou com a tua filha, na conversa com a tua mãe, na conversa com teu avô e com a tua avó, num telefonema sagrado que você recebe no meio de uma pandemia, que traz para você esperança, que traz para você companhia. A gente precisa sensibilizar o nosso coração, porque se fizermos isso, nós seguramente vamos aumentar aquilo que nós chamamos de experiências com Deus. É quando a gente percebe, consegue entender as ações sagradas do dia a dia. Deus está no nosso dia a dia, Deus está se movendo, Deus está, como a gente canta, na folha que cai, na onda que vai, na flor que brota. Ele está. Mas a gente está tão preocupado com outras coisas, a gente está com o coração tão cheio de outras coisas, que esses detalhes do nosso dia a dia passam desapercebidos, e no final do dia, ou no final do ano, ou no final da vida, a gente lamenta o fato de não ter tido experiências que de fato fizeram a vida valer a pena. É como se as experiências estivessem passando, e a gente está focado o tempo todo no celular. A gente está o tempo todo em rede social, a gente está o tempo todo vendo notícia repetida na TV, a gente está o tempo todo se alimentando de coisas complicadas e não deixa com que a beleza da poesia, a beleza de uma música, um filme maravilhoso se transforme numa experiência sagrada na nossa vida que pode alterar o rumo da nossa história. Agora, isso só acontece quando a gente abre o nosso coração para que coisas do dia a dia se tornem também sagradas. Se você está considerando esse momento um momento de prisão, você dificilmente vai ter alguma experiência bacana com Deus. Tenho falado domingo após domingo, não considere a sua casa uma prisão, porque isso revela alguma coisa absurdamente estranha dentro do teu coração. Não se considere prisioneiro de lugar nenhum. Se considere sim uma pessoa que está lutando e buscando ver ações de Deus, mesmo no meio do deserto, assim como fez Moisés. O que determina a nossa vida e como que a gente vai conseguir ter essas experiências é com a sensibilidade do nosso coração, é com a sensibilidade da alma. E essa sensibilidade, ela é alimentada, ela é trabalhada pelas coisas que eu alimento. E a grande pergunta é, do que você tem alimentado o seu coração? Do que você está enchendo a sua vida? Do que é que você está, aonde que você está buscando ideias, princípios e valores para seguir em frente? Aonde? Com quem? Quais são as tuas fontes? Quais são as suas sedes e quais são as suas fomes? E onde você tem matado essa sede e essa fome? Moisés percebe que existe algo sagrado naquele momento, naquele lugar. E isso fica bastante claro quando ele deixa de admirar um arbusto e passa a respeitar a oportunidade que está ali. Ele respeita aquilo que ele não vê. Ele entra em conexão com alguma coisa que ele não consegue perceber, mas ele consegue sentir. Ele não consegue dar contornos reais, que é uma sede do ser humano, de dar contorno e colocar limites em tudo. Não, ele consegue perceber que existe algo sagrado naquele momento. Moisés sente. Moisés é sensível.
E eu e você podemos também trabalhar a nossa sensibilidade para perceber essas situações e esses momentos na nossa vida. Deus aparece de uma maneira sutil. Deus aparece no deserto. Que aqui deserto é uma localização geográfica, mas ela é também uma localização, uma condição de como Moisés está. Porque, repito, ele vem de histórias, e aí você pode ler a história depois aí na sua casa, ele vem de algumas sucessões de problemas na vida. Ele também está desértico. Ele está num deserto do lado de fora e ele está num deserto do lado de dentro. E ele está, então, talvez com sede de experiências. Muito mais do que com sede de resolver pendências, picuinhas do passado. Está com sede de viver algo novo, de viver algo diferente. E quando ele, então, entende a sacralidade daquele momento, Deus diz para ele: tire as sandálias dos teus pés, porque você está pisando em solo sagrado. E eu leio essa frase como uma metáfora para todos nós. E aqui vai um exercício de meditação, um exercício de terapêutico para você. Porque eu entendo, repito, como uma metáfora, essas sandálias como aquilo que te trouxe até aqui. Aquilo que estava no teu pé, aquilo que te dá base para você andar. Tira isso. Como é que você caminhou até aqui? Então tira isso. Coloca isso de lado. Para você entrar num momento sagrado, para você deixar teus argumentos do lado, para você deixar muitas das tuas ideias de lado. Tire o que te trouxe até aqui. É se despir. É ficar sem aquilo que te trouxe até aqui para ter espaço para ser colocado algo novo. Porque nós temos um limite de carregar coisas. Enquanto você não abrir mão das suas coisas antigas, enquanto você não desapegar das ideias que estão te sustentando, você não vai conseguir viver algo novo. E acredite, muito do teu desânimo pode estar nas coisas que você acredita. E às vezes acredita e nem sabe por quê. Está simplesmente repetindo aquilo que sempre foi dito a você. E nós seguimos um judeu, nós seguimos Jesus Cristo, que diante da repetição de padrões e dogmas que competiam com a vida, o que ele dizia? Eu, porém, vos digo. Eu tenho algo novo para vocês, mas você precisa se despir daquilo que te trouxe até aqui. Mas a gente não consegue, a gente é muito apegado a algumas coisas, a gente tem medo de se livrar de outras. Mas quando a gente entra de fato na presença de Deus, é isso que Ele nos convida a fazer. Tire as sandálias dos teus pés, para que eu possa colocar uma sandália nova, para que tenha espaço para colocar uma ideia nova, para que tenha espaço para você absorver valores novos, mas antes você precisa tirar as coisas velhas. Deixem as coisas velhas lá atrás, para que você possa viver algo novo. E quando Moisés está assim, então veja, num deserto do lado de fora e num deserto do lado de dentro, Deus o convida para tirar as sandálias dos pés, porque ele vai entrar em algo sagrado. O solo ali é sagrado. E por que é sagrado? Porque o coração de Moisés está conectado com Deus. O que se tornou sagrado naquele momento não foi um punhado de areia. Não foi 1 metro quadrado no meio do deserto. O que se tornou sagrado naquele momento foi o tempo. Aquele tempo se tornou sagrado porque Moisés teve uma conexão absurda, radical, intensa com Deus, e isso faz então com que aquele momento seja um momento sagrado. Tire as sandálias dos teus pés, e aí cabe o exercício para você. O que é que te trouxe até aqui? Quais ideias que estão te sustentando até aqui? Inclusive estou falando de ideias religiosas. Dessas que talvez inclusive colocam Deus como responsável e culpado de tudo, e como se o que estivéssemos vivendo no momento fosse um grande castigo divino. Tira essa sandália dos teus pés. No nome de Jesus, tira isso, porque dele não pode vir nada que não seja ligado à vida e vida em abundância. Dou somente esse exemplo, você continue esse exemplo, esse exercício na sua vida, para você pensar o que é que você tem que se despir. Aproveite que você está com tempo para pensar nisso. Eu sei que você está trabalhando, está todo mundo trabalhando em casa, alguns estão saindo, mas nós estamos com mais tempo. Use o seu tempo para você transformá-lo nessa experiência. É um deserto, não tem nada em volta. Tem um arbusto pegando fogo. E de repente desse arbusto sai uma voz que diz: se livre daquilo que te trouxe até aqui, porque eu quero dar para você algo novo. E Deus dá.
E Deus dá algo novo. E como que Ele o faz? Deus o faz através de desafios. O primeiro texto que nós lemos é essa cena. Moisés diante de um arbusto pegando fogo. E essa conversa dele com Deus. E o segundo bloco do versículo que nós lemos é Deus passando para Moisés então uma tarefa. Libertar o povo de Israel das garras opressoras do Egito. Olha que interessante. Moisés se despe, ele fica nu diante de Deus. E Deus restaura a vida daquele homem que vem de uma série de situações complicadas, o convocando para um desafio, anunciar para as pessoas que é possível viver uma vida nova. E eu acho muito legal porque a gente tem uma mania, um hábito de sempre imaginar a conversa, né, o diálogo de Deus com as pessoas da Bíblia, e elas atentamente se atendem ao chamado de Deus e dizem ok, conta comigo. E os chamados de Deus na Bíblia, muitas vezes os interlocutores eles questionam, e Moisés nesse momento ele questiona. Deus o chama e ele diz, mas quem disse que eu quero? Quem disse que eu tenho condições? Como assim? E é muito interessante ver a humanidade de Moisés, porque é a nossa humanidade diante dos desafios da nossa vida. Mas quero que você atente para isso. Ele abre o coração. Ele transforma aquele tempo num tempo sagrado. E Deus convida Moisés para uma vida nova. Não é vida fácil, é vida nova. E vida nova que acontece e que começa através de desafios. Então, depois dessa experiência de introspecção, Deus continua a falar com Moisés, mas agora é desafiando. É colocando objetivos complicados, desafiadores no coração dele, para que a vida dele ganhe outro status. E através da vida dele, outras vidas. É um efeito de sociedade, é um efeito de comunidade, onde Deus mexe com a vida de uma pessoa, e essa uma pessoa mexe com a vida de outras pessoas, e de repente tem centenas, milhares de pessoas mudando a maneira de pensar, porque um dia Moisés se despiu das suas velhas ideias e permitiu que algo novo fosse colocado no seu coração. O povo de Israel está sob o domínio egípcio há séculos. Tem um inconsciente coletivo de que a vida é isso, não tem mais libertação, vamos agora seguir simplesmente, seguir, sem autonomia, sem a possibilidade de criação, sem a possibilidade de libertação. E Deus então convoca Moisés para reverter esse jogo, para reverter esse espírito de aprisionamento que as pessoas estão vivendo. E quando Deus fala com Moisés, então Moisés diz para ele, mas quem está falando? Senhor, se eu for lá e falar para eles e dizer, o Senhor, o Deus, disse que é para a gente ir embora daqui. Eles vão olhar para mim e dizer, mas Deus quem? Moisés tem essa dúvida. Ele está com sede de entender um pouco mais sobre Deus. Talvez ele mesmo esteja precisando de um novo desenho de Deus no coração dele, porque a pintura de Deus que foi feita no coração dele tá ruim, tá acabada, tá gasta, e Moisés está precisando de algo novo. E ele diz para Deus, Senhor, o que eu digo lá? Mas muito mais do que eu digo lá é, Senhor, o que eu digo para mim mesmo antes de enfrentar um desafio? Quem é o Senhor? Essa não é a preocupação com um nome. Moisés está preocupado com algo que está lendo um nome, mas ele está dizendo assim, que tipo de Deus você é? O que você representa? Quem vai estar lá comigo? Moisés está com essa sede, talvez com esse medo, e que bom que ele está com medo, porque isso inclusive me iguala a ele, porque eu também tenho medo. E Deus dá a resposta que deixou Moisés com dúvidas, e que também me deixa com dúvidas, e acho que deixa você também. Ele diz, olha, diga lá para o pessoal que eu sou, é o eu sou que está dizendo. O eu sou estará lá com vocês. E é do Rabino Kushner, que eu gosto tanto, a interpretação possível a nós de ser entendida é mais ou menos como se Deus estivesse falando assim, eu sou aquele que está com você. É assim que a gente tem que guardar essa resposta. Quem vai estar lá? Eu sou aquele que sempre estará com você. Ou seja, Deus está dizendo para Moisés o seguinte, Moisés, eu sou uma presença que se revela de maneiras absurdamente diferentes. Eu sou criativo na minha maneira de me revelar às pessoas. Pode dizer às pessoas, aliás, antes diga para você mesmo,
Eu sou aquele que sempre estará com você. Moisés está precisando de uma nova percepção de Deus para viver algo novo. E ele luta com Deus nessa tarefa até a hora que ele entende, sim, Ele estará comigo. Esteve outras vezes, esteve agora há pouco e estará amanhã. E Moisés então entende a sua missão. Ele entende que a vida não precisa ficar limitada às cercas atuais, porque existe novidade de vida para quem entende a presença de Deus no meio do deserto. A possibilidade da novidade é possível, sim, desde que haja disposição dentro de nós de viver essa radicalidade, de acreditar, eu sou aquele que está com você, de fato vive na minha vida, de fato promove experiências no dia a dia, está nos meus relacionamentos. O que eu preciso é de sensibilidade para perceber essa ação dele em mim. Que coisa linda! O povo hebreu está escravizado, alguns acostumados e acomodados com uma subvida, achando que tudo está perdido. Nós temos um Moisés perambulando por aí também perdido existencialmente. E nós temos um Deus que acredita que tem muito a ser escrito ainda. Nós temos um Deus que se revela a Moisés e traz para nós hoje, muitos e muitos anos depois, uma verdade. A sua vida não está definida, porque muito ainda pode ser escrito. Aquele que sempre estará contigo. Ele está hoje, esteve ontem, estará para sempre, porque isso faz parte do caráter de Deus, assim que Ele é. E Deus sopra essa verdade no coração de Moisés, para que ele continue acreditando que é possível viver uma vida diferente. Moisés teve medo, Moisés fez coisa errada, Moisés se perdeu nos caminhos da vida, Moisés sensibiliza o coração. Ou seja, a história de Moisés é como a nossa, de altos e baixos, de erros e acertos, de sentir Deus, de não sentir Deus, de receber uma missão e de não querer fazer aquilo, ficar em dúvida e ter medo. Sou eu, é você. De alguma maneira essa é a nossa história. Mas ela pode ser a nossa história não só nas partes difíceis e complicadas, ela pode ser a nossa história também no que diz respeito à nossa libertação, a novidade de vida que está disponível a todos nós. Porque ele entendeu, e você pode entender, que Deus é uma presença que nos motiva a viver. Que nos motiva a viver fazendo coisas bonitas. Que nos motiva a viver fazendo coisas que conspirem em favor da nossa vida e da vida dos outros. Ou seja, você pode trazer essa história para perto de você e pensar o seguinte: hoje, você pode olhar nos olhos daquilo que está te oprimindo e anunciar a vida nova, porque foi isso que Deus disse para Moisés. Moisés, eu quero que você vá lá diante do faraó e anuncie que uma vida nova vai começar. Anuncie que, por mais que o sistema tenha colocado uma série de cercas, uma vida nova é possível. A gente não nega a cerca, a gente não nega os cárceres, a gente não nega as dificuldades, mas a gente pode sim olhar no olho daquilo que está nos oprimindo e anunciar uma novidade de vida. Mas anunciar não significa que você vai ficar simplesmente repetindo frases prontas, porque frases não mudam a nossa vida. O que muda a nossa vida é uma atitude, mas uma atitude começa a partir do momento que a gente internaliza, a partir do momento que a gente aceita, a partir do momento que a gente entende, que a gente come um novo valor, a partir do momento que a gente passa a viver a partir de uma nova ideia. Então tem muita gente se sentindo presa, muita gente se sentindo escravizada, muita gente se sentindo com egitos nas costas, oprimindo e determinando como que pode ser. Ninguém precisa passar a vida sob o domínio de opressão alguma. A libertação é fácil? Não, nada é fácil na vida. É extremamente trabalhoso, mas ao mesmo tempo que dá trabalho, também dá muito sentido. Porque agora eu tenho por que acordar, eu tenho por que levantar, eu tenho por que fazer, eu tenho por que orar, eu tenho por que estudar, porque eu estou em busca da minha libertação, eu estou em busca de viver uma vida nova. E curiosamente, tudo isso acontece no meio do deserto. E nós estamos passando um período desértico e a nossa vida pode ganhar sim novos contornos, mesmo no meio do deserto, porque ele é vento e sopra onde quer.
Deus pode estar nos momentos felizes e Ele também pode estar nos nossos desertos. E esse pode diz respeito à minha capacidade de desligar os barulhos de fora e dar atenção para as coisas de dentro. E assim perceber a ação de Deus nas coisas mais simples e mais triviais da minha vida. Isso não quer dizer que Deus é simples. Isso quer dizer que Ele tem capacidade de se revelar de uma maneira simples para que eu, na minha incapacidade, consiga compreendê-lo. Olha que lindo. Que gracioso, um Deus que se faz simples, para que eu consiga entender a grandiosidade do seu amor. Um Deus que se revela num arbusto pegando fogo, para que eu consiga lidar com as coisas aqui dentro que também estão queimando dentro de mim. Então, eu pergunto para você, quais são seus cárceres? Quais são suas prisões? O que está te fazendo com que você se sinta dessa maneira tão presa? E talvez você nem consiga entender ainda o porquê. Exatamente porque você ainda não parou para pensar e olhar para dentro de você. Não perca tempo. Use esse período para você descobrir quais são as coisas que mais te aprisionam. Use esse período para você tentar entender e aprender quais são os seus cárceres, porque a hora que a gente descobre quais são as coisas que nos prendem, as coisas que nos ferem, a gente fica um pouquinho mais perto da cura e da nossa própria libertação. Mas uma das coisas que nós precisamos aprender na vida é que muitas das nossas prisões, muitos dos nossos processos de destruição, eles são patrocinados por nós mesmos. E às vezes nós somos as pessoas que mantêm a gaiola trancada. E a gente precisa virar esse jogo e entender que em Deus nós temos uma liberação espiritual de abrir essas gaiolas e voar, porque Deus nos fez para voar. A gente precisa identificar, sim, os nossos opressores e às vezes entender que o nosso maior opressor são as nossas próprias lógicas, é a nossa própria teologia. Talvez o seu maior opressor são os seus dogmas, são os seus valores. E você pode hoje abrir essa gaiola e sair voando por aí, porque Deus nos deu asas para voar e não para ficarmos presos em gaiolas. E quando Deus dá então essa tarefa para Moisés, dizendo você não precisa ficar preso nesse deserto de culpa, nesse deserto de medo que você está. Você pode ser líder, você pode viver alguma coisa diferente. Moisés questiona e uma hora ele aceita. E vai dar trabalho? Deu muito trabalho. Mas repito, junto com esse trabalho dá também a sensação de que a gente está fazendo a nossa vida valer a pena. Porque coisa boa é colocar a cabeça no travesseiro à noite e pensar o seguinte: eu estou muito cansado. Mas eu estou cansado porque eu lutei por algo que vale a pena. Eu estou muito cansado. Eu estou com muito medo. Mas o meu medo e o meu cansaço provém do fato de que eu estou lutando para libertar o meu próprio coração. Porque você também pode dormir com a cabeça extremamente cansada e com medo. Mas é o cansaço e o medo da mesmice, de viver preso em coisas, em ideias que não valem a pena. Se você continuar lendo essa história, você vai ver que muitas coisas difíceis aconteceram depois. Isso aqui não foi a solução de tudo, porque nada é uma solução permanente para as coisas da vida. A vida é contínua, diversas experiências, coisas novas. A gente não tem a resposta para tudo, como diz aquela frase conhecida, né? Quando eu achei que tinha todas as respostas, veio a vida e mudou as perguntas. É isso. Eu não tenho a resposta aqui agora. Não, Moisés, ele teve uma experiência com Deus, e a partir daqui deu tudo certo? Não. Não, porque experiências com Deus não acontecem para que a vida dê certo. Experiências com Deus acontecem para que eu ganhe um novo coração e enfrente a vida mesmo quando ela não dá certo. Experiências com Deus não são passes de mágica, não é um abracadabra que faz com que a minha vida fique plana e a estrada limpa para eu enfrentar tudo com facilidade. Não, experiências com Deus servem para eu olhar dentro de mim, reconhecer os meus pecados, reconhecer os meus maus caminhos e ganhar um novo coração e viver em busca daquilo que de fato vale a pena. Então, repito, a história de Moisés ela não acaba aqui e a partir daqui não deu tudo certo. Aqui é um recorte, você pode ler outras histórias e você vai continuar e ver quanta confusão, quanta bagunça, quanta desordem.
Porque, repito, uma experiência com Deus não é sinônimo de que tudo vai dar certo na tua vida, mas uma experiência com Deus é sinônimo e pode representar que a tua vida ganhou de fato um sentido. Moisés estava perambulando pelo deserto com culpa e com medo, sem saber nada do dia de amanhã. Deus dá para ele um desafio, e agora ele tem um desafio: conduzir as pessoas rumo a uma nova vida e conduzir a si mesmo, Moisés, rumo a uma vida com sentido e com significado. O deserto pode ser sim um lugar de recomeços, de reavaliações, um lugar de soluções, mas não é a solução de tudo, mas é a solução para alguma coisa que está aqui dentro pesando. Que eu vejo o tempo passar, que eu vejo os dias indo, que eu vejo esse período da pandemia indo embora, umas semanas, 2, 3, 4, 40 dias, 2 meses, e eu não fiz absolutamente nada. Sim, o deserto pode ser um lugar onde você simplesmente fica morrendo de sede. Pode ser um lugar onde simplesmente você morre de tédio, porque a paisagem é a mesma. Mas pode ser também um lugar onde você sensibiliza o teu coração e você consegue ver beleza, inclusive na monotonia. Você consegue ver beleza, inclusive nas coisas que você está vendo no mesmo dia, porque as coisas são a mesma, mas o teu coração não é mais. E quando eu mudo as lentes do meu coração, quando eu mudo o lado de dentro, as coisas do lado de fora também mudam. Gosto muito de uma frase de um psicanalista que chama Zimmerman, que ele diz assim: as crises podem ser o início do fim ou o início de um novo começo. As crises podem ser o início do fim, elas podem acabar, mas elas podem ser o início de um novo começo. Essa crise do casamento de vocês pode ser o início do fim. Esse deserto pode ser o fim? Pode. Mas vocês podem também alterar o coração e ser o início de um novo começo. E no meio do deserto, vocês conseguiram sensibilizar o coração para viver uma vida diferente. A crise profissional, todas as crises, elas podem representar um fim, mas elas podem representar também uma disposição da alma de recomeçar de uma maneira diferente. Todos nós temos Egitos dentro de nós. Todos nós temos. Não é um lugar do lado de fora, é um lugar do lado de dentro. Todos nós temos o nosso deserto. O que nós precisamos é lembrar que Deus, aquele que está sempre conosco, Ele está. Ele não está fazendo coisas, mas Ele está se revelando como uma presença que faz, uma presença que nos motiva a fazer, uma presença que nos instiga a viver uma vida diferente dessa que nós estamos vivendo. Então a minha pergunta para você, para encerrar, é: o que você vai fazer enquanto esse deserto não passa? Você pode ficar falando que você está preso, você pode passar o dia reclamando, você pode ficar só vendo porcaria na televisão, você pode ficar alimentando seu coração daquilo que não presta. Pode, e a gente sabe como é que você vai sair disso. Mas você também pode sensibilizar o teu coração e começar a enxergar a presença de Deus nas coisas mais triviais. E quem sabe nessa conversa que começa com trivialidades, Deus vai colocar no seu coração desafios que vão gerar libertação e uma vida nova. Foi assim com Moisés, por que não pode ser assim com você e comigo? A questão não é se Deus vai ou não fazer. Deus é uma presença que está conosco. A grande questão é o que eu vou fazer enquanto esse período não passa. Como que eu vou lidar com os dias que tenho pela frente? Cabe a mim e a você dar essa resposta para Deus e principalmente para nós mesmos. O que nós precisamos é chamar Deus para perto. Mas não é para que Deus ouça, não, é para que a gente mesmo ouça. É pedagógico, é aqui dentro. É um exercício nosso. É a oração. Que a oração não é para que coisas aconteçam ao meu redor. A oração é para que o meu coração seja diferente. E que ao ser diferente eu consiga encarar a vida, enxergar a vida também de uma maneira diferente. O que você vai fazer com o seu deserto? O que é que você está fazendo com a tua vida enquanto esse tempo não passa? Eu vou pedir ao pessoal do louvor que vem aqui para a gente encerrar. E queria encerrar com você, a gente cantando Maranata. Ora vem, Senhor, para bem perto de mim. Porque essa tem que ser a nossa oração. Essa, de alguma maneira, foi a oração de Moisés, num período tão complicado, onde ele estava se sentindo perdido, com culpa e com medo. E a partir de uma faísca de presença de Deus, ele recebe então
um novo coração. O desafio de transformar esse período num período de transformação e de vida. Onde você estiver agora, eu quero chamar você para, se você conhece essa música, fazer dela a tua oração hoje de manhã. O teu pedido, vem Senhor para bem perto de mim, para que eu consiga ter de fato experiências e que essas experiências façam de mim uma nova criatura.